Fala galera, depois da gente assistir uma aulinha aí de relações ecológicas, a gente vem para tentar resolver os exercícios das relações ecológicas. De maneira geral, aqui eu estou colocando a página do material, né, da galera do meu pré-vestibular aí, estou colocando o material, a página e o exercício. Além disso, a gente vai estar fazendo algumas questões também da UERJ e do Enem que não estão no material de vocês, tá bom? De maneira geral, como é que funciona a relação ecológica? Você vai ler a questão, vai tentar identificar qual é a relação daquelas que você conhece. Então vamos lá, na cidade de São Paulo temos observado na época chuvosa e com ventos várias árvores de grande porte tombadas. Essas árvores geralmente estão enfraquecidas pelo ataque de cupins que se alimentam da celulose do vegetal. A digestão da celulose no aparelho digestório do cupim só é possível porque eles possuem protozoários produtores de celulase, uma enzima que digere a celulose. Então o que está acontecendo? O cupim está atacando a árvore, né? Então o cupim está se alimentando da árvore lentamente, apodrecendo a árvore lentamente. Ele não está matando ela de vez. Então, qual é a relação entre a árvore e o cupim primeiro? Tá? Opa, se o cupim está se alimentando da árvore lentamente, para o cupim é positivo, para a árvore negativo. Logo de cara tu já mata mutualismo, porque mutualismo é uma relação mais. Todo mundo se dá bem. Beleza? Então você fica entre predatismo e parasitismo. Como é aos poucos, ela vai matando aos pouquinhos, só pode ser o parasitismo, não pode ser predatismo. Tá? A segunda relação, o cupim arruma comida para o protozoário. Tá? Então o protozoário se deu bem, está ganhando comida. Em contrapartida, o protozoário digere a celulose para o cupim. Opa, o cupim também ganhou vantagem. Então, se os dois têm vantagem, é mais para os dois, só pode ser o mutualismo. Inquilinismo é mais zero, né? E comensalismo é mais zero. Então, só pode ser mutualismo, gabarito, letra B. Vinícius, poderia ser protocooperação? Não, tá? Porque na protocooperação tem dependência. É mais, todo mundo tem vantagem, mas não tem dependência. No mutualismo, obrigatoriamente tem dependência. E nesse caso, se eu separar o cupim do protozoário, o cupim não consegue digerir a celulose, ele morre. Então ele depende do protozoário. Tranquilo? Se ele depende, sempre que tiver dependência, mutualismo. Tá? Gabarito letra B. Agora, olha essa daqui. Sardinhas da Califórnia foram comercializadas pela primeira vez no começo do século XX. Em 1930, mais de 60 mil toneladas eram trazidas à superfície terrestre a cada ano. Em 1950, poucas sardinhas restaram. Curiosamente, a quantidade de outro peixe, a anchova, cresceu rapidamente. Qual é a relação entre a sardinha e a anchova? Então, provavelmente, o que estava rolando entre a sardinha e a anchova era uma competição. Elas estavam competindo, né? Gabarito, letra B. Então, quando eu tive a pesca predatória da sardinha, que eu tirei a sardinha fora, diminuiu o competidor da anchova, a anchova começou a se multiplicar, sobrou mais comida, sobrou mais nutrientes, sobrou mais espaço, e ela começou a se reproduzir com velocidade, tá bom? Como é uma competição entre espécies diferentes, aqui não pediu para você marcar, tá? Mas fica atento que é uma competição interespecífica. Se fosse da mesma espécie, seria intraespecífica. Como é de espécies diferentes, interespecífica, tá? Lembra que esse inter é fora e intra é dentro. Então, interespecífica fora da espécie, intraespecífica na mesma espécie, tá? Aqui uma questãozinha de gráfico, muito maneira. Você tem que interpretar o gráfico e depois resolver, tá? Olha como é que ele bota. Observe os gráficos referentes às curvas de crescimento populacional de duas espécies. O gráfico 1 representa o crescimento populacional dessas espécies criadas isoladamente. Gráfico 1. O gráfico 2 representa o crescimento populacional dessas duas espécies reunidos numa mesma cultura. Então aqui está escrito isoladas, tá? No seu material não é isoladas, é vivendo juntas, sai um errinho de digitação aí. Tá? Aqui as espécies juntas no mesmo meio de cultura. Tá bom? E aí, como é que eu tenho que avaliar esse gráfico, Vinícius? Como é que eu vou interpretar esse gráfico? Ó, a primeira coisa é você ver as variáveis do gráfico. Número de indivíduos pelo tempo. Número de indivíduos pelo tempo. Beleza.
Aqui elas estão vivendo separadas. Vamos comparar primeiro só o A. A espécie A, quando ela foi colocada junto da espécie B, olha o que aconteceu. Espécie A, ela aumentou a quantidade. Se ela aumentou a quantidade, é uma relação positiva, tá? Então, para A foi positivo. Para o B, também. Olha só, daqui veio para cá. Então, eu estava com um pouquinho e aumentou quando foi colocada junto. Positivo. Relação do tipo mais. Beleza? E aí, ele vem aqui, ó. Inclinismo pode ser? Não, porque inclinismo um sobrevive dentro do outro, né? Se abriga no outro. Então, uma relação sem trazer prejuízo, é uma relação mais zero. Não é o caso. Competição? E não. Competição é menos. Competir gasta energia. Se gasta energia, desvantajoso. Protocooperação é mais? Perfeito. Protocooperação é mais. Comensalismo é um tipo de... O inquilinismo é um tipo de comensalismo, que é aquela que um se dá bem e o outro tanto faz. O tubarão e a rêmora, né? Então, é mais zero. Tranquilo? Vinícius, poderia ser mutualismo? Não poderia ser mutualismo. Mas mutualismo também é mais. Eu sei, só que aqui tem uma dependência entre eles? Não. Aqui não tem dependência no gráfico. Então, ó, o A e o B conseguem viver separado. Vive melhor junto, mas consegue viver separado. Se não tem dependência, protocooperação. Beleza? Agora uma questãozinha da UERJ. Posso estar errado na data, no ano, mas se eu não me engano foi 2009, tá? E ela foi bem literal, usou o exemplo principal aí que mais aparece na época desse tipo de relação. Na natureza são frequentes exemplos de relações benéficas entre indivíduos, mesmo de espécies diferentes, como é o caso do caranguejo, paguro e da anêmona. O caranguejo aumenta sua proteção vivendo em conchas abandonadas e permitindo que anêmonas, produtoras de substâncias urticantes que queimam, contra predadores. Opa, o caranguejo está ganhando, está tendo vantagem. Se ele está tendo vantagem, o caranguejo positivo. Beleza? As anêmonas, por sua vez, ganhando mobilidade, capturam melhor o alimento. Opa, então a anêmona também teve vantagem. O paguro, para se proteger, ele pega uma concha no mar, a anêmona se deposita em cima e ele leva ela para dar um rolê. Ela protege ele e ele facilita ela pegar alimentos. Então, uma relação do tipo mais. Vinícius, colônia pode ser? A colônia ela é até mais, mas ela acontece entre indivíduos da mesma espécie, que fica um grudadinho no outro, tá? Então, não pode ser. Sociedade também é do tipo mais. Todo mundo tem vantagem. Porém, acontece também entre indivíduos da mesma espécie, é o caso do cupim, da formiga, da abelha. Amensalismo é quando um produz substância tóxica para matar, inibir a presença do outro. Então é mais. Aqui no nosso é mais. Só sobrou a protocooperação novamente. Beleza? Relação do tipo mais. Pergunta, pode ser mutualismo? Não. Mutualismo é mais também, só que aqui tanto o paguro quanto a anêmona conseguem viver sozinhos. Então não tem dependência. Quando não tem dependência, protocooperação. Tá? Para a gente finalizar, a gente vai fazer essa questãozinha aí, que é uma questão de relações ecológicas do Enem. Se eu não me engano, posso estar errado na data, 2013, tá? Foi uma questãozinha do Enem, se eu não tiver errado, na data foi de 2013. Olha o que ele está dizendo. No Brasil, cerca de 80% da energia advém de hidrelétricas, cuja construção implica o represamento de rios, formação de reservatório para esse fim, por sua vez pode modificar a ictiofauna, né, a fauna de peixe. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se observou o desaparecimento de peixes cascudos, quase que simultaneamente ao aumento do número de peixes de espécies exóticas introduzidas, como o mapará e a curvina, as três espécies com nichos ecológicos muito semelhantes. Então vamos devagar. Primeiro, o nicho ecológico é o papel do ser vivo na natureza. Quanto mais semelhantes os nichos ecológicos, maior a competição entre essas espécies. Beleza? Então, quanto mais os nichos ecológicos forem parecidos, maior vai ser a competição entre elas.
E nesse caso é uma competição desleal, porque essas espécies são exóticas. O que significam espécies exóticas? São espécies que não são naturais daquela região. Então, se elas não são naturais, elas não têm predadores naturais. E elas vencem a competição porque ninguém tem predador natural para ela, tá? E aí ele bota assim: nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pela redução do fluxo gênico. Fluxo gênico é a passagem de genes entre populações. Não é isso que está acontecendo. Diminuição da competição intraespecífica, pelo contrário, aumento da competição interespecífica, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes, gabarito letra C. Isolamento geográfico não foi o que ele falou, está todo mundo numa mesma represa. Extinção de nichos também não foi o que ele falou, a galera está competindo pelos mesmos nichos. A única coisa que eu vou pedir para que você, para a gente finalizar essa questão, essa aula, é falar para vocês de um princípiozinho chamado princípio de Gauss, tá? O que o Gauss fez? Criou um gráficozinho de quantidade da população pelo tempo. E ele colocou duas espécies que tinham nichos ecológicos muito parecidos. Num primeiro momento, essas espécies cresciam, depois dava uma diminuída e voltava a crescer novamente. E aí, a espécie A fazia isso. A espécie A fazia isso. A espécie B, como ela perdia a competição, no início que tinha nutrientes para as duas, ela também começou a crescer. Depois ela entra numa queda e se mantém caindo, tá? Então o que o Gauss falou? Que quando você tem uma competição entre espécies com nichos ecológicos muito semelhantes, uma espécie tende a eliminar a outra. Essa espécie menos adaptada àquele ambiente, ela tende a perder a competição, então ela deixa de existir ou ela migra para uma outra região, tá? Princípio de Gauss, tranquilo? Princípio de Gauss, tá? Duas espécies com nichos ecológicos muito semelhantes, a que for menos adaptada vai perder a competição e ela vai deixar de existir ou migrar para uma outra região. Continua sendo menos menos, tá? Só quando a relação for muito diferente, quando uma espécie for muito superior à outra, mas na maioria das vezes relação menos menos porque elas estão competindo. Se está competindo, tem um gasto de energia. Se tem gasto de energia, isso não é legal. Perda de energia não é legal, então é menos menos. Tranquilo? Valeu, galera. Espero que vocês curtam. Até a próxima. A gente se vê.